grande pesquisadora, Maria Novo, que é da Espanha, ela diz que o tratado foi um divisor de águas da educação ambiental. E foi muito por essa forma toda de trabalhar, essa forma de entender a educação, transcendendo os bancos da escola e levando-nos de uma vez por todas para a escola da vida, tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo, e insistindo muito, né, que independente da nossa formação acadêmica, né, a partir do espaço que nós ocupamos na sociedade, aí a gente precisa estar sempre aprendendo, e o que a gente aprende sempre também repassando e ensinando, né? Então, enquanto como é que eu vou dizer, enquanto processo, né, o tratado foi algo muito importante, e tudo foi, eu fico até hoje admirada como nós conseguimos, porque não era fácil, né, entre latinos e africanos e asiáticos, né, são formas, tem uma, como em espanhol eu digo, uma gira mental diferenciada, né? Mas a gente conseguiu, por exemplo, o título do tratado foi muito interessante, assim, quanto tempo nós ficamos para conseguir esse título, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, não é, com S, né, e Responsabilidade Global, porque tinha tudo que era tipo de conversa que se tem até hoje, né? Por que Tratado de Educação Ambiental, se toda educação tem que ser ambiental? Tudo bem, toda educação tem que ser ambiental, mas ela não é. Então, quem era mais os latinos, né, insistiram muito assim, a partir da questão ambiental, vamos nos educar, né? E hoje em dia isso está ficando cada vez mais claro, né? Principalmente a partir do que é o meio ambiente, né, que a gente ainda fala assim, a partir das questões que nós vivemos relacionadas com as questões ambientais, né, as questões sociais também, como é que a partir dali a gente vai aprendendo a viver de maneira diferente, né, individualmente e também como coletivo, né, como sociedade. Então, havia algumas americanos, né, que estavam dizendo, não, é a educação global. Tudo era global e era global e era o global e vinha a cada outra conversa que veio depois também era global. Porque tinha aquela moda, aquela onda, né, nos Estados Unidos, né, que estamos todos no mesmo barco. E essa frase veio tantas vezes que um dia alguém se irritou e disse, tudo bem, estamos todos no mesmo barco, mas não estamos todos no mesmo camarote. As diferenças, as desigualdades são grandes demais. E nós sabemos o que eram os navios que trouxeram para cá os italianos, né? Tinha camarotes bem diferenciados de acordo com o lugar que ficava no próprio navio. Então, essa palavra da responsabilidade global trouxe muito diálogo e às vezes também discussão. E foi uma companheira de El Salvador que disse, não, temos que sí mantener educación ambiental, pero para sociedades sustentables com S e responsabilidade global. E assim ficou o título do tratado. Mas é toda uma lição em si mesma, né? Quando eu penso assim, a maneira como foi construída, ele é em si um anúncio, né? Esse título, né? E aí, por aí vieram muitas conversas, né? Então a questão também da educação, que todas têm que ser ambiental, aí a gente também teve muitas críticas, né? Que até tinha gente que se referia à questão de programas de educação ambiental da BBC de Londres, e aí a gente dizia, a gente não está falando em informação ambiental, nós estamos falando de educação ambiental, no sentido, né, de dentro para fora e de fora para dentro. E teve também uma frase que a gente não conseguiu colocar e que era talvez uma das frases mais importantes do tratado e não ficou no tratado, no texto em inglês, que é a educação ambiental não é neutra, ela é ideológica e ela é um ato político. E aí foram duas as pessoas que mais interferiram, uma era uma canadense, ela disse, se eu apoio que a educação ambiental é um ato político, eu não recebo mais dinheiro nenhum para eu continuar fazendo meu trabalho na ONG. E uma
que era do Paquistão, e disse, gente, se eu vou com um texto assim, que eu assinei, ela disse, posso ir até para a cadeia só por causa dessa palavra. Então, era muito complexo, né? Então, o tratado chegou a ser o que ele é por causa desse esforço de educadoras e educadores ambientais para chegar, assim, ao que nos une, né? Quais são os consensos que nós temos. E hoje, quando eu leio o tratado, né, que insistem em coisas que, sobretudo a partir de tudo que aconteceu depois da Rio 92, se tornaram coisas óbvias, né, mas a gente já deixou lá, está ali, né, como princípio, né. E o último, então, eu acho assim, é, é um parágrafo que eu leio para mim mesmo, né. Eu digo, puxa vida, a Terra agora está gritando isso para nós, né? A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida por seres humanos. E a gente sabe, né? Inclusive, o momento que nós estamos vivendo se deve a isso, né? A como que importa os ciclos de vida, né? Para quem faz uma obra de engenharia como é o Belo Monte, né? Como foi também aqui, né? A própria Itaipu, né? Tudo bem, vai ter 100 anos de vida super útil, né? E depois o quê? 100 anos é nada na vida, na história do planeta, né? O Belo Monte também, quantos tipos de peixes que eram de lá e que não tem mais. As pessoas que estavam nas suas terras, que pescavam, que caçavam, que colhiam, que plantavam e colhiam, de repente está todo mundo lá no município em casas de alvenaria. E que eu assisti uma vez a uma inundação lá no sul do Maranhão, quase, do Rio Parnaíba, né? Eu nunca esqueço de um agricultor que disse, né, a gente não tem mais como reclamar, mas nós falamos muitas vezes, né, para eles, mas a gente não vai comer tijolo, do que nós vamos viver, né? Enquanto tinha toda uma relação com os ciclos da vida, né? E é tudo isso que nós estamos sendo chamados a viver atualmente, né? E repensar de fato, né, a nossa civilização atual, para onde ela vai, e a necessidade de dar realmente fazer uma ruptura com esta forma de tratar, né, a natureza como um todo e pensando-nos como parte dela, né? Eu vou mandar depois para vocês um artigozinho que eu fiz, que é para uma revista do Conselho de Educação Popular da América Latina, onde eu coloquei, por exemplo, nessa perspectiva da educação ambiental, né? A educação ambiental para os direitos humanos, né? Lembrando, né, dos direitos que a gente tem, né, que foi essa, como é que eu disse, essa história, né, dos vários direitos que foram se aperfeiçoando, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos ambientais, e pensar, né, que a partir da questão ambiental nós podemos realmente pensar nos direitos humanos para todos, né? Tem declarações assim, sempre é fragmentada, né? A água é um bem comum, a água é um direito humano, mas em vez de pensar assim como uma declaração e em algo segmentado, né? Pensar como a água está em tudo, né? A gente já nasce da água do ventre materno, né? A gente sabe que a gente é água, na maior porcentagem, né? E assim é a Terra. Então, é tudo um outro jeito de pensarmos a nós mesmos, de pensar o mundo no qual nós estamos, né? E não o mundo a partir de nós, enquanto os que estão no topo, né? Eu acho que o tratado traz tudo isso, né? Acho que vocês têm, né? Se não é essa versão, tem as várias versões. O que eu posso é mandar esse livrinho que eu fiz uma pequena reflexão, né? Que tem como título Somos Todos Aprendizes, Lembranças da Construção do Tratado de Educação Ambiental, que ajuda um pouquinho, né? A ver que não surgiu do nada, né? Ele surgiu da reflexão dos educadores e educadoras ambientais do mundo todo. Então, se isso aconteceu com gente de todo mundo, né?
pode acontecer também com gente de todo um município, né? Ou de uma região, ou de um espaço, de um território onde se juntam pessoas em redes, como vocês estão fazendo. Não sei se era bom mais a gente dialogar agora. né? Então, eu quero te dizer assim, ó, que nesse primeiro momento, esse estar conosco, essa mensagem, né, trazer essa história que ajudou a construir, com certeza foi uma peça importantíssima, né? Eu acho que você usa, assim, a senhora usa o conceito, a ideia de facilitadora, né? Olha o que é o significado disto aí, é conseguir congregar toda essa gente, porque é isso a grande questão quando se pensa num trabalho participativo, né? Sim. Não existe um. O um trabalha, mas é no todos que a gente cresce, né? Não existe crescimento sem o todos, né? E gostei muito de ouvir dizer que a gente está fazendo um trabalho bastante ligado, né? E é bom porque nós acreditamos nisso, né? E ver alguém que tem essa história toda é muito bom para nós também. Isso, são desses fôlegos que nós precisamos, são desses elos, a senhora já faz parte desse elo, né? Não vai mais ser largada. Eu gostaria assim, só de acrescentar uma coisa, né? No contexto dos grandes eventos, das cúpulas, né? Não são só as cúpulas mundiais das Nações Unidas, né? Das cúpulas em geral, né? As nossas nacionais também, né? Acontece muito que a gente põe toda a energia na preparação, né? E isso das conferências a gente vê, não só de meio ambiente, mas de saúde, de educação, a gente coloca tanta energia na preparação da conferência, chega lá, tem um texto, discute, aprova, e daí a gente tomou todo o tempo e o dinheiro e a energia para subir a montanha, e quando volta para a planície do cotidiano, a gente não toma o tempo necessário e as condições necessárias. E isso a gente sentiu muito forte na Rio 92, e nós decidimos que a gente queria que o tratado não fosse um papel, né? E não fosse um texto só, mas que ele realmente chegasse à planície, né? E foi assim que foi criado a primeira ONG dedicada à educação ambiental nessa perspectiva mais ampla, não só assim a educação formal, mas toda essa noção de educação ambiental a partir da lógica, da perspectiva da educação popular, que foi o Instituto Equar para a Cidadania. E foi a partir da Rio 92 que a gente também, né, criou a REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental. E foi um trabalho muito, muito grande para que a REBEA fosse uma rede, né, que eu acho que está continuando esse esforço de ser uma rede e não se tornasse uma pirâmide. Então, eu vejo assim, esse é outro aspecto importante na educação, né? A educação está naquilo que se faz, não naquilo que se diz só, né? Então, tem até um provérbio que fala, né? O que vale não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. E eu acho assim, essa frase é bem apropriada para a educação ambiental. Então, eu queria trazer para vocês aqui no Brasil, né? Já logo depois da Rio 92 e 93, se criou o ECOAR e se criou também se começou, né, a construir a rede de educação ambiental. E depois, né, houve todos esses desdobramentos, né, com o grupo gestor também da educação ambiental, tudo que a gente pode fazer como política pública. E eu acho que a gente tem que segurar, que ninguém pode tirar isso dos nossos corações, da nossa possibilidade de atuar no âmbito local, né, onde existem municípios progressistas, né, como é bom de aplicar, pelo menos no âmbito local. Eu acho que aí os educadores e educadoras ambientais realmente podem ser uma força motriz nesse sentido, né, de aplicar na prática, né, e do seu jeito, né, com os seus recursos, né. Tem alguns que têm muitos, tem outros que têm menos, mas e a partir da própria realidade ir aplicando, né,
esses princípios do Tratado de Educação Ambiental. Quando a gente fala em aplicar princípios, né, é aí que a gente não pode ficar só na generalidade, é aí que a gente tem que pensar, né, como a gente faz isso dentro da diversidade de cada realidade. Quando você abarca um território como é um cânion, já quebra também essa coisa de pensar só a categoria município, né? E a gente tem isso na cabeça, né? Quando a gente pensa em coisas globais, geralmente começa assim, né? É o distrito, é o município, é o estado, é o país, e não tem que ser assim, né? Porque a natureza não funciona assim, os cânions não funcionam assim, os rios não funcionam assim. Olha o Rio Paraná, que está aqui do meu lado, né? O Rio Paraná não está sabendo, não interfere na água que vai descendo, né? O que diz o brasileiro, o que diz o paraguaio, o argentino, o uruguaio. Muito lindo. Tem uma vez eu me lembro que uma falou assim, a dengue passa para cá e passa para lá, né? Um cachorro louco, né? Ele não sabe o que é o rio, né? É nós, humanos, é que fomos cortando, cortando e cortando. Ultimamente, eu tenho, durante a minha vida, né? Eu comecei aprendendo muito, assim, com a questão da educação popular, né? Todo esse tema do sujeito histórico, né? E quando eu trabalhei no Nordeste do Brasil, lá nos idos 70, eram as populações empobrecidas, né? As comunidades lá do Nordeste. Mas depois, em 75, eu tive a oportunidade de participar. Eu estava exilada no México e eu tive a oportunidade de participar da primeira conferência das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz. E ali, como educadora popular, eu recuperei a história de uma mulher das minas de estanho da Bolívia. É um testemunho que está traduzido para o português, mas eu acho que encontra só nos sebos, na estante virtual, que está esgotada. Se Me Deixam Falar é o título do livro, né? E eu fiz esse trabalho com ela como educadora popular, né? Não era feminista, não tinha assim pretensão maior. Nós pensávamos fazer um caderno para poder partilhar com mulheres também de outros países, né? Do que ela tinha falado na tribuna. Acontece que o livro foi traduzido em 14 línguas, porque era uma coisa muito especial naqueles anos 70, né? Encontrar alguém que, além de falar da própria existência, ela analisa o que acontece de fato no seu país, Bolívia, né? Então, a partir daí também, né, eu, por tantos convites que me faziam para cá e para lá, porque eu tinha escrito esse livro, né, eu comecei a me aprofundar mais nas questões feministas e dediquei muitos anos da minha vida, mais de 50, para... Eu tenho 82, né? Então, por isso que eu posso dizer mais de 50, né? Para a causa das mulheres, né? E trabalhei bastante naquilo que a gente chamou educação popular feminista, que foi isso, de partir da realidade dos grupos das periferias. Aí as mulheres negras trouxeram muitas contribuições para avaliar como se dá toda essa trama, né, das questões de gênero, né, ligadas à questão da negritude. E, ultimamente, depois, por conta de várias circunstâncias, né, tive a oportunidade de trazer a educação popular para a questão ambiental. E nisso também estou mais de 30 anos. E, ultimamente, essas coisas que a vida traz, né, eu tenho trabalhado já faz agora 7 anos, sobre esse tema, né, da questão indígena. A Via Yala, que é uma articulação continental que os indígenas estão construindo, né, depois, e começou justamente aí no contexto dos anos 90, né, quando portugueses e espanhóis estavam preparando e realizaram grandes eventos para comemorar o descobrimento da América, né, em vez de falar a palavra correta, que é a conquista, a invasão, né? E os indígenas começaram a fazer um trabalho muito grande, né, de sair do encobrimento da América, que foi o que aconteceu, né?
com tanta massacre, com tanto extermínio, com tanta exploração, que no nosso livro está tudo documentado das Américas, né? Começando pelo Caribe, o México, América Central, os Andes centrais, Brasil e Estados Unidos. E eu fico muito, muito impressionada de como a gente tem para aprender das populações indígenas, sabe? Basta a gente ler os documentos que eles têm feito ultimamente, dentro das grandes conferências internacionais também, né? E todo o trabalho que eles vêm fazendo em Abya Yala. E é dos indígenas que saiu esse documento que as Nações Unidas, os governos ainda não tiveram capacidade de declarar como um documento universal oficial, que é os direitos da Mãe Terra. Mas está tudo na internet, é só procurar na Rio Mais 20, né? De novo ele foi apresentado. Foi feito lá na Bolívia, numa conferência de los pueblos. Então, eu acho assim, nós temos que, na educação ambiental, se a gente realmente coloca a Mãe Terra, a natureza, como sujeito histórico principal, e aprendendo dela e com ela, né? Eu acho assim que a educação ambiental pode ser, realmente eu acho assim, sabe, uma semente de transformação extraordinária. De imediato, assim, eu acho que a gente não tem como dizer o quanto foi bom, quanto foi bom para esse nosso trabalho de resistência, porque eu acho que você usa um termo perfeito, né? Acreditar em alguma coisa e tentar torná-la possível, né? Então, assim, tê-la conosco, assim, dessa forma até inesperada, parece que aumenta muito mais essa sensação do possível, né? Basta que a gente esteja perto. Então, eu vou querer cumprimentar vocês todas e dizer estamos juntos, né? Grande abraço para vocês todos e muito êxito. Até uma próxima, né? E bom trabalho. Grande abraço. Tchau.